Estamos de volta no Antenados na Geral, falando sobre sociedades e grupos secretos. Quando a gente fala disso, sempre é muito sensível, é um tema, a gente não entende muito bem o que está falando, porque vê de coisas da internet, de livros, mas está muito bom o debate. O que eu quero abordar, na verdade, agora aqui, a gente já falou de algumas questões que é meio complicado para um crente, às vezes pela proximidade de liturgia, de coisas que a gente tem na igreja. Se usa a Bíblia, mas talvez com uma abordagem diferente. Para nós evangélicos isso é muito complicado. Isso não só para uma sociedade secreta, por qualquer outra pessoa. Se o cara chama o nosso Deus diferente do que a gente chama, como eu falei aqui, eu já vi crente que Yeshua, que é Jesus. A gente tem dificuldade com isso, a gente tem que falar a verdade. E nem sempre é errado. Mas eu começo a ver, já vi situações como eu falei no último bloco, encontros, situações onde a igreja está começando a usar, não sei se por marketing ou por crença de fato, que tem que ficar no segredo, porque Deus age mais forte no segredo, de usar essas coisas. Não fala para ninguém o que aconteceu aqui contigo, com a tua experiência, ou vem para o culto. Nós temos agora igrejas, ou tempos sendo construídos, que não pode entrar com máquina fotográfica, com celular, não pode filmar, não pode fazer registro. Meio que, olha, o que é falado aqui tem que ficar aqui, não pode sair daqui. Isso me traz um pouco de receio. Eu não gostaria de participar de coisas assim. Por isso que eu não participei de nenhuma sociedade secreta, mas eu não gostaria de participar de nenhum culto evangélico onde se parte do pressuposto que, olha, quando você sai daqui, você não pode falar o que foi tratado aqui dentro. Para mim, isso não é evangelho, porque evangelho é o contrário. O que você ensinar aqui, passa lá para o pessoal lá fora. André, não vai para todo mundo. Mas olha só, mas vamos separar as questões. Existem coisas que realmente, por questão de ética, tem que ficar em segredo. Não, mas eu não estou falando de questão administrativa de igreja. Meu irmão caiu. Não, estou falando de ensinamento. Aqui, a gente vai fazer um negócio de descarrego. Não pode filmar. Não faz. Por que não? É um esoterismo. A Bíblia cita Jesus fez lama e botou no olho. Se fosse qualquer... Olha, não mostra isso, porque o pessoal vai... Jesus não tinha dessa, não. Bota isso. Enfim, não mas escreve na Bíblia. O que Jesus fazia de expulsar demônio, até de reunião dentro, era na Bíblia. E na cura dos 10, inclusive do samaritano, entre eles, quando Jesus Cristo vai lá e te apresenta. Os 10 nem chegaram a Jesus Cristo. De longe eles falaram, olha, Senhor, nós estamos precisando do Senhor. E ele disse, então, ok, vai lá e te apresenta ao sacerdote. Foi André, isso que Jesus fez. Se a igreja... Tudo às claras, todo mundo vendo ali. Eu, situando, só um instantinho, pastor Silo, situando o aspecto que você colocou agora no início desse bloco, eu não vejo necessidade da gente estar participando dessas coisas ou estar fazendo coisas às ocultas. Se começa a ficar no obscurantismo, aí alguma coisa está errada nisso. Da mesma forma que eu não concordo que a maçonaria tenha o secretismo, também não concordo que uma igreja evangélica crie dentro da sua liturgia cultos secretos. Da mesma forma está errado. Não importa o nome a questão da denominação. Só entra membro, entendeu? Cadê a carteirinha? Não, aí o culto de doutrina, no culto de doutrina... Não, mas aí é culto de antigamente... secreto, hein? Não. Aí é uma questão ética, André. Se você, olha só, por exemplo, gabinete pastoral. É exclusivista. Você fez um gabinete pastoral, você não vai passar... Tem pastor que acaba o gabinete no domingo, marca com o mesmo, e depois vira o tema da mensagem dele, claro. A história da pessoa. Hoje essa questão de segredos envolve os aspectos da garantia do direito da pessoa de não ter a vida revelada, por aí vai, processo. Perfeito. Agora, voltando rapidamente só a questão que o bispo Hermes estava falando, da maçonaria, ter essa coisa do sinal, do símbolo, do símbolo no carro. O meu patrão, que eu trabalhava, fui gerente de marketing, ele uma vez, ele passou mal em Fortaleza, e ele fez um sinal, na mesma hora que ele fez o sinal, veio um companheiro maçom e pegou ele, botou dentro do carro, levou para o hospital, cuidou dele, amém, até aí tudo bem. E na verdade isso é um princípio cristão, porque em Atos dos Apóstolos diz que a igreja primitiva meditava no partir do pão e das orações, e todos comiam em comum as coisas com singeleza de coração, porque a maçonaria traz dentro dela a base do cristianismo, da filantropia cristã, sim, claro. Da ajuda mútua, a questão do grau 33, não posso afirmar, mas é a idade de Cristo. Jesus morreu com 33 anos, é o último grau da maçonaria. Mas, de novo, isso não é garantia de que Deus está concordando com as práticas secretas. Eu vou dizer oculta, você não vai usar ocultismo, mas eu vou usar práticas ocultas. E com relação a alguma igreja dita evangélica que faça isso, está errada da mesma maneira. Agora, existem reuniões de obreiro, reuniões ministeriais. Eu acredito que o bispo Hermes lá com o seu corpo de ministro, ele faz as reuniões, que o membro não participa, que um outro não possa participar. Nós decidimos já em assembleia há alguns anos
que nossas reuniões de ministério seriam com portas abertas, acontecem todas as segundas, às 4h30 qualquer pessoa, até que não seja da igreja, entra, senta e ouve. Tudo que eu digo aos bispos da nossa igreja, aos pastores da nossa igreja, todos ouvem, até assuntos administrativos. Que nós resolvemos pautar o nosso ministério na total transparência, porque a Bíblia diz que o que se esconde por vergonha. Então, se não há do que se envergonhar, não há razão para esconder absolutamente nada. As pessoas precisam saber do que é dito. Há uma reunião de uma determinada denominação que foi filmada por uma câmera de celular, por um dos pastores, onde o bispo líder ensinava os pastores a extorquir o povo. Isso aí foi um escândalo até hoje. Isso é antigo, mas até hoje tem gente que comenta. Para que a gente se livre desse estigma, a gente precisa abraçar a transparência. E transparência é isso, é porta aberta, não há porquê a gente se trancafiar, não há porquê a gente manter qualquer tipo de sigilo, a não ser nos casos que o pastor Silas disse aqui. Então, questões pessoais, por uma questão ética, a gente vai ter muito cuidado. Mas aí é sacerdócio. Mas em termos de ensinamento, quem acreditava nisso eram os gnósticos. Os gnósticos é que tinham uma ideia de os iniciados, quer dizer, há certas coisas, há certo nível de conhecimento que só é alcançado por quem passa por certos degraus de iniciação. Isso não. Quer dizer, tudo que nos foi dito, Paulo, na sua despedida dos Efésios, ele toma Deus por testemunha e diz, durante os 2 anos que eu estive aqui, eu não deixei de declarar a vocês todo o conselho de Deus. Quer dizer, não há o que se esconder. Uma vez eu ouvi um pastor fazer o seguinte comentário numa reunião de ministério. Ele disse, irmãos, nós não podemos chegar a escancarar, passar para o nosso povo tudo que todo o conhecimento que a gente tem, porque é contraproducente. Porque tem coisa que não é pertinente, não é da conta, é conhecimento para nós, líderes. E eu vi um outro caso de um líder que deixou uma determinada denominação, que abraçou essa visão jedosista, e me disse o seguinte, que o líder da denominação orientou os pastores a pregarem nos cultos só água com açúcar, aquela coisinha bem superficial, para que isso instigasse o apetite espiritual do povo. Só que o povo só teria acesso a um conhecimento mais profundo mediante o pagamento de uma certa quantia, que era exorbitante, para participar do encontro. Então, no encontro, aí as águas são profundas, porque tem que pagar para ouvir. Agora, nos cultos, águas superficiais. Isso é um cúmulo, infelizmente. Não deixa de ser também um secretismo e que também contraditória a palavra de Deus. E parabéns por essa iniciativa do bispo. O que eu entendo esse segredo da maçonaria, muitos, inclusive o G12, o que acontece? Esse segredo é justamente para a pessoa não se proteger daquilo ali. O G12, peguei bastante informação sobre isso, não se passava, por quê? Devido a eles mexer na alma da pessoa, então eles não passavam que a pessoa não se armasse, não ia assim, uma autoproteção. O que eu entendo desse secretismo também é a mesma coisa, as pessoas não se protegerem. Como que eu vou me armar de certa situação se eu não sei o que eles vão usar? Então a ideia, geralmente, é essa. Manter um segredo, que você chega lá desarmado. Qual arma que eu vou usar? André, inclusive pastor, na maçonaria, essa questão de segredo é tão importante, e me perdoe as mulheres, não é pejorativa a minha colocação, mas as mulheres não podem participar da maçonaria. Não, mas parece que agora a mulher tem dificuldade de guardar segredo, então as mulheres não podem participar da maçonaria. Deixa eu deixar um recado então, para a nossa denominação também, pastor. Nossa convenção que mulher não pode entrar na reunião de pastores. Já que é para escancarar, eu vou escancarar tudo. Eu acho que tudo que é feito na igreja também, eu concordo. Meu pai, e aí eu falo abertamente, ele milita nesse sentido de trazer o que é feito na igreja administrativamente nas claras. Portanto, ele falou, poxa, e o Brasil, eu vou te falar, o Brasil ele é campeão nisso. Me diz qual é o país do mundo que tem uma televisão, TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, para mostrar o que é falado, o que é tratado, como é julgado. O povo só não assiste. Não, mas é fantástico. Quem abre aquilo, é fantástico. E o Brasil ele é assim, um dos primeiros com esse tipo de iniciativa. Quem dera igrejas pudessem fazer isso um dia. Tem convenção, tem reunião, filma esse troço, bota pelo menos na internet. Filma porque o povo quer ver. Porque hoje, em algumas, eu falo da minha convenção, nem mulher do pastor pode entrar. Como não está... Porque aqui não pode, a mulher não pode ouvir o que está sendo tratado aqui, então o que a gente está tratando não vale a pena ser tratado. Se uma mulher de pastor não pode ouvir, se um crente não pode ouvir, tem que botar as caras, eu participo disso. Vamos para o intervalo para ir para o último bloco? Deixa eu sair um pouco, a gente está... Maçonaria e tudo. Deixa eu voltar um pouco para a sociedade secreta, agora eu vou voltar para a atualidade. A gente pensa que não, mas hoje
hoje mais do que nunca, estão se criando várias sociedades secretas por causa de grupo, de internet, de rede social. Por exemplo, deixa eu levar também, eu li um pouco sobre isso. Black Bloc, não que eu seja a favor, mas eles se dão como uma sociedade secreta política, onde querem, como cresceu, a maioria das sociedades secretas cresceu com cunho político. Está renascendo novamente com rede social, com integração, com essa... Enfim, né, com o mundo globalizado, essa questão de ter aqui um pensamento em comum e pessoas participam. Né? E o anonimato é tão forte, talvez, nessa questão do Black Bloc, que até quando eles se colocam em público, ninguém pode ver eles. Eles estão com a cara porque o anonimato também está na exposição deles na rua, na sua ação. É muito interessante. Eu quero falar com vocês aqui, o que vocês acham de participação de crentes em sociedades políticas secretas? Pode? Não necessariamente Black Bloc, porque o pessoal já falou que quebra tudo ou não, mas existem já várias hoje que trabalham com questão de universidades, de tudo, e a gente não sabe, mas acontece. Vamos para o Rápido Bloco, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. That computer thinks. These cells